Olá, bom dia, tudo bem com você, com a sua família? Espero que pela graça de Deus todos vocês possam estar bem, da onde estiver me assistindo. O assunto que eu quero trazer para nós meditarmos hoje é sobre a salvação pela fé. É uma série de 4 vídeos, onde nesses 4 vídeos estará dividido o assunto. E hoje eu quero iniciar falando um pouco mais sobre a definição de fé. Mas antes de falarmos sobre a definição de fé, é importante compreendermos que fé e salvação andam juntos. Não tem como você separar a salvação de uma pessoa da fé. Por isso, em João capítulo 3 e o versículo 16, a palavra de Deus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante notar esse verso, porque aqui mostra que a salvação da pessoa está de acordo com a fé dela, com a crença de que Deus pode salvá-la e transformar a sua vida. Por isso, fica já registrado que fé e salvação andam juntos e não tem como separar um do outro. Mas, segundo a Bíblia, qual é a definição de fé? Em Hebreus capítulo 11, o versículo 1, nos mostra essa definição. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então isso é fé. Você não precisa ver para crer. Você não precisa apalpar para confiar. Você não precisa ver Deus do seu lado para ver que Ele te perdoa. Você não precisa ouvir a voz de Deus para saber que Ele te ama ou para saber que Ele tem algum plano para a sua vida. Fé faz com que você acredite sem ver, sem poder tocar, mas você acredita naquilo. Agora, como se adquire a fé? Em Romanos capítulo 10, o versículo 17, nos diz: e assim, a fé vem pela pregação, ou seja, pela leitura da Bíblia, pelo estudo da palavra, e a pregação pela palavra de Jesus Cristo. Então, uma das formas simples que nós podemos alcançar a nossa fé em Deus é estudando a sua palavra, estudando a Bíblia e adquirindo assim comunhão com Cristo Jesus, nós iremos aumentar a nossa fé. Agora, é importante a gente saber de uma coisa. Qual é a diferença entre fé e crença? Qual é a diferença? Eu tenho certeza que você já ouviu muitas pessoas dizerem assim: olha, eu acredito em Deus. Mas o simples fato de acreditar em Deus não quer dizer que você tem fé. Até porque a Bíblia diz que os demônios creem também em Deus. Então qual é a diferença entre ter fé e ter crença? Eu quero ler a definição que está em Tiago, capítulo 2, e os versículos 14 ao 19, onde a palavra de Deus nos diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Então, resumindo, qual é a diferença entre fé e crença? A fé verdadeira, ela opera ação. Ela faz com que o ser humano obedeça a Deus, ame a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. Essa é a fé verdadeira. Diferente da crença, quando as pessoas dizem eu creio em Deus, mas não se importam em ter uma vida de obediência, não se importam em amar os seus semelhantes, não se importam em perdoar aqueles que estão à sua volta, em querer o bem das pessoas. Isso é apenas crença. E esse tipo de crença, até os demônios têm. Por isso fica aqui a minha mensagem para você nesse primeiro vídeo dessa primeira série. É importante termos fé em Deus e uma fé que opera por amor através das obras em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.